Beleza, estamos gravando. Oi, gente do canal Voz em Construção. Eu estou aqui hoje com uma pessoa super especialista que vai nos ajudar muito a entender, especialmente essa articulação. É dentista. Como você descreveria a sua especialidade, Sérgio? Oi, gente, eu sou o Sérgio Moura Guimarães, eu sou especialista em disfunção temporomandibular e dor orofacial, o DTM, dor orofacial, que é uma região em que você trabalha fechamento e abertura de boca com os seus músculos, as articulações e tudo. E aí, falando de abertura e fechamento, a gente obviamente está falando de cantar, né, Sérgio? Porque para a gente cantar, especialmente quando a voz vai se desenvolvendo, a gente precisa cada vez mais dessa abertura. E algumas pessoas têm dificuldade, né? Tem dor, né? E aí pode ter uma lesão, inclusive, né? Como é que isso acontece? Como acontecem esses tipos de lesões nessa articulação? Na realidade, a ATM, né, a articulação temporomandibular, é uma articulação, é a única articulação móvel da cabeça e ela é responsável pelos movimentos tanto de abertura quanto de fechamento da boca e as suas funções associadas a essa abertura e fechamento, seja mastigação, seja fonação, aí no caso cantar, Uhum. seja tocar um instrumento, tudo isso faz parte da utilização da articulação temporomandibular. Sim, eu até me lembro, fora os cantores, né? Me lembro de um caso de um amigo que era flautista, que é flautista até hoje, né? Que toca flauta transversal, e por algum motivo ele se acostumou a fazer a embocadura da flauta um pouco torto, né? Com a mordida um pouquinho torta. E aí depois ele começou a ter dores horríveis, assim, com o passar do tempo, né? Teve que fazer várias terapias, vários tratamentos e tal. É, quando isso acontece, quando a abertura é meio desconjuntada, assim, isso pode causar também mais dores, mais problemas? É isso que causa o problema? Na realidade, é o seguinte, quando a gente joga a nossa mandíbula para um lado ou para o outro, a gente normalmente usa um músculozinho muito próximo da região entre a orelha, né, que chama, é um músculo que chama pterigoideu lateral, e esse músculo, ele muitas vezes, quando ele está disfuncionado ou quando ele está hipertrofiado, ele pode sim ter alguma interferência no órgão auditivo. E aí provocar, às vezes, dores do ouvido, pode provocar zumbido ou outros fenômenos otológicos. Na realidade, entre aspas, esses músculos que foram feitos para fechar, principalmente se foram feitos para fechar a boca, eles deveriam ser utilizados apenas para mastigação, para alimentação, na realidade, para deglutição. Então, bem ou mal, quando uma pessoa utiliza um instrumento musical, ou eu, por exemplo, que sou mergulhador também, quando você usa o bocal do mergulho, você Sim. está sobreutilizando essa musculatura. Então, sim, há um certo risco de você acabar tendo dores, de você acabar tendo algum fenômeno otológico, alguma coisa nesse sentido relacionado a essa movimentação. Sim, ótimo. Sérgio, também é uma pergunta super comum das pessoas falarem, né? Porque faz parte do treinamento, como eu já estava falando e você acabou de complementar, do treinamento de voz, que a gente ganhe mais abertura da boca, né? Isso faz parte do desenvolvimento do instrumento. E aí tem várias linhas de até metodologias de voz que falam que pode se abrir, não pode se abrir e tal. E até por isso que quis conversar com você, que é especialista, porque no desenvolvimento do instrumento, se a gente abre mais, tem mais controle de abertura da boca, a gente tem um som mais bem acabado. É, e aí, o quanto isso é possível de ser feito, e para as pessoas que já têm disfunção temporomandibular, o quanto isso é perigoso ou não. Olha, eu não falaria perigoso, Tá? mas com certeza abrir demais a boca também não é, entre aspas, uma atitude natural do ser Tá. humano. Então, até quando a pessoa às vezes tem uma abertura muito acentuada, não quer dizer que ela vai desenvolver algum problema, mas ela corre alguns riscos sim. Quando a Tá. gente abre demais a boca, a gente faz o que a gente chama de uma hiperexcursão da cabeça da mandíbula, e essa hiperexcursão faz com que a nossa cabeça da mandíbula passe por uma região anatômica que a gente chama de eminência ou ápice da eminência articular. O Tá. que é isso? É um mocinho que vem lá da cabeça e por onde a nossa mandíbula excursiona e passa na frente dele. Você pode fazer isso 1 milhão de vezes, não ter dor, não ter problema nenhum, mas pode ter um dia em que sua musculatura não está muito bem e você, inclusive, apresentar, eu não quero assustar ninguém, mas apresentar um que a gente chama de travamento de boca aberta.
que é você abrir de uma hora para outra, você vai tentar fechar, você fala, não está seguindo, né? É facílimo de resolver, não precisa de cirurgia, no geral a pessoa consegue auto-resolver isso, se não auto-resolve, qualquer tipo de atendimento emergencial pode ajudar em hospitais ou em clínicas de especialistas e tal. Mas, assim, como vocês precisam, né, como é um instrumento de vocês essa abertura de boca, eu sugeriria, na realidade, que ela fosse feita dentro de um certo treinamento mesmo. Treinamento, Sim. inclusive, para deixar a musculatura mais, vamos dizer assim, mais relaxada, mais preparada para que isso aconteça sem Sim. que haja, na realidade, esse evento negativo. Se uma pessoa chega para mim e fala, olha, eu comecei a ter travamento de boca aberta, né? Minha boca teve dificuldade de fechar, eu começo a perguntar para ela algumas coisas, e uma das coisas que eu sempre explico é o seguinte, olha, tente limitar essa abertura de boca, a abertura de boca em que caibam 2 dedos da sua mão não dominante. Se você é destro, você vira 2 dedos da mão esquerda, coloca na boca. Esse é um limite funcional para uma utilização normal. Tá. Claro que vocês cantando essa coisa vai ser um pouquinho mais complicado. Então, até eu explico assim, olha, no dia que você for dar aquela bocejada, né, que bocejar, normalmente a pessoa vai no up, na amplitude maior, exatamente, a pneu jacaré, eu mando colocar 2 dedos aqui embaixo. Ou eu brinco também, quando você for comer aquele sanduíche artesanal, que são aqueles hambúrguer, um monte de pão e aquele negócio grande, amassa o hambúrguer, não vai com tudo, entendeu? Sim. Como eu já comentei, que eu também mergulho, então vai ter momentos que eu vou precisar morder um bocal e vocês vão ter momentos que vocês vão ter que ter uma amplitude maior da boca. A questão, às vezes, é tentar preparar essa boca, preparar essa musculatura do ponto de vista, às vezes, de alguns exercícios ou para relaxar durante o período, ou em casos em que essa musculatura está, vamos dizer assim, tanto quanto fadigada, tentar, após o relaxamento, também promover uma certa, vamos dizer assim, um certo exercício, alguns exercícios para deixá-la mais tonificada, mais fortificada, para poder ser utilizada como instrumento de trabalho de vocês. Tá. E aí, Sérgio, tem 2 aberturas que a gente conversa e tem analisado de vários cantores de vozes mais bem trabalhadas e tal, que a gente pode ver por vídeo, às vezes em shows, ou às vezes até trabalhando com o cantor ou a cantora, né? Que são 2 tipos de abertura que eu queria te perguntar se algum deles é melhor, pior, ou o que você acha dos 2 tipos, né? Então, disse que esse tipo de abertura que é mais assim, ó, né? No qual o dente desencaixa aqui, ó, e se afasta do dedo, pela ação da musculatura da língua ali, que é um músculo super grande, né? Ele deprime um pouquinho a laringe. E isso atrapalha tecnicamente para a gente desenvolver uma voz, né? Doido falar nisso, começar a falar de anatomia. Não, é burro da língua. E aí uma abertura que mantenha aqui a linha da mordida, aqui do dente da frente, né? É uma abertura que, tecnicamente, para a gente cantar, ajuda um pouco mais. Você vê algum problema em uma ou em outra? Você acha que é um problema ou tá? Olha, aí do ponto de vista da aplicabilidade para vocês, eu não tenho como te falar. Ah. Agora, do ponto de vista de posicionamento, de como é arcada, de como não é arcada e o quanto isso pode levar a dores ou problemas na articulação, isso já está completamente, vamos dizer assim, banido na ciência. Tá. No começo se falava muito de posições dos seus dentes, o que elas podem trazer em relação à sua articulação temporomandibular. E por conta disso, muito tratamento equivocado ou exagerado foi proposto. Desde a utilização de aparelhos que não vão mudar a sua situação relacionada à articulação temporomandibular. Quando se faltavam dentes, falava, não, você tem que repor os seus dentes, colocar uma prótese, alguma coisa nesse sentido, quanto muitas vezes cirurgias, que não tem nenhuma relação com a dor ou problema que você vai sentir relacionado à TM. Entendi. Ah, que bom. Não, e aí, só para reforçar o que você disse, essa abertura que você colocou de 2 dedos é mais ou menos o que a gente busca, o que seria já bom, né? Para eu cantar. Ou seja, a gente está, pelo que você falou, está trabalhando dentro do limite, o que é ótimo da gente saber. Provavelmente, assim, é claro que isso daí é muito individual. Às vezes você vai pegar 2 dedos de uma pessoa que tem 200 quilos é uma coisa, 2 dedos de uma pessoa que tem 30 é outra. Sim. Mas isso é colocado assim para a gente pensar na abertura funcional, que a gente chama, né? Sim. Na abertura para a gente poder se alimentar, para poder falar normalmente, né? É claro que, do mesmo jeito que o esporte profissional está longe de ser saúde,
utilizar essa região de forma profissional, muitas vezes, talvez seja algo distante um pouco daquela situação para que ela foi proposta, e aí, de repente, aparecem alguns tipos de doenças profissionais, entre aspas, né? Sim, Dores, sim. estalos, alguma coisa nesse sentido. Entendeu? Não, e a mesma coisa acontece com a própria prega vocal, com a musculatura da prega vocal, né? Que tem gente que fala assim, antes de estudar, antes de ser mais profissional na voz, eu não tinha lesão, eu não tinha problema nenhum na voz. Aí quando eu comecei a estudar e cantar, aí eu comecei a ter, ou seja, o treinamento me deu isso. Não, né? É a hiperutilização que deu isso, né? É a mesma coisa que você está colocando aqui, né? Ou hiperutilização ou utilização com alta demanda e tudo mais, né? E aí, Sérgio, eu lembro que eu já conversei algumas vezes com a Aline, né, que é minha esposa, você conhece, que é dentista, que há linhas de pensamento dentro da odontologia, algumas linhas olham mais para o lado cirúrgico das soluções e outras linhas, nesse caso, né, nesse problema específico, olham mais para outro tipo de terapias, né, que são massagens, agulhamentos, que são menos invasivos, né, e tem menos tempo de recuperação e tudo mais. O que você pessoalmente tem visto e tem percebido que surte mais efeito e que traz mais benefícios e menos malefícios também, né? Já que a cirurgia é uma coisa super invasiva. Tá. Na realidade é o seguinte, se você for conversar dentro da área de disfunção temporomandibular e orofacial com pessoas que estudam realmente a área, você vai ver que cirurgia deveria ter uma indicação de 1, 2, no máximo 3% dos casos. Indicações absolutas de cirurgia são quando você tem algum tumor na articulação, quando você tem algumas fraturas, nem todas as fraturas, ou quando você tem um processo que a gente chama de anquilose, que é fundir um osso no outro, e normalmente isso acontece por algum acidente na infância, bom, algumas patologias, são coisas raríssimas. Tá. Tirando essas, as outras manobras cirúrgicas, elas têm muito pouca efetividade e muitas vezes, na realidade, elas acabam piorando o processo. Se o processo é um processo que dura, eles acabam piorando o processo. Então, assim, quando a gente fala de cirurgia, elas deveriam ser, se não 100% das vezes não utilizadas, elas deveriam ser muito, muito, muito repensadas e Sim. muito, muito menos indicadas do que elas são, infelizmente. Porque Sim. muitas vezes o paciente chega para mim e fala, olha, me indicaram cirurgia, porque senão no futuro eu vou ter um problema. Existe um exercício de futurologia completamente equivocado das pessoas que ficam preconizando a cirurgia, e eu falo que elas ficam preconizando, mas elas nunca deixaram esse paciente passar e daqui a 30, 40 anos olhar de novo para ele e falar, puxa vida, né, cara, eu achei que com 17, 20 anos esse cara ia ter um problema com 50, hoje ele está com 50 aqui, tá ótimo. Pois é. O que acontece, que a gente vê na clínica é exatamente isso. Os problemas da ATM, eles são, no geral muito benignos. Eles têm uma evolução positiva, uma evolução de autocontrole ou de, vamos dizer assim, de vida normal ou sem maiores problemas, muito frequente, ou praticamente em todos os casos frequente. Então, muitas vezes, quando esse pessoal assusta, fala, olha, você tem que agora fazer uma cirurgia, porque senão já começa tudo errado. Já não Sim. precisava de nada disso. Pois é, rapaz, é sério isso, né? Tem acho que até para mais áreas, né? Da tendência às coisas, às cirurgias. Não sei se é no Brasil isso, não sei se são em algumas áreas, mas Não. Aliás, não é nem só cirurgia. Existe o que a gente chama de IASP, né, que é a Associação Internacional para Estudos da Dor. Ela tem um comitê dentro dela que estuda o que a gente chama de efeito placebo e percepção de tratamento. E algumas das conclusões que já foram tiradas, já foram apresentadas em alguns congressos, são as seguintes. Quanto mais sofisticado o tratamento proposto, mais você acha que você está sendo tratado. Sim. Quanto mais agressivo o tratamento proposto, mais você acha que você está sendo tratado. E quanto mais caro, mais você acha que você está sendo tratado. Então, isso é do ser humano, não é necessariamente do brasileiro. É que no Brasil tem muito dentista, né? 1/5 dos dentistas do mundo estão no Brasil. Então, você vai ouvir mais esse tipo de indicação, porque aqui tem dentista demais. Sim. Que maluquice isso, que maluquice. Não, enfim. Não, mas é isso, né? É isso e fazer o quê? Deixa eu te perguntar uma coisa que perguntaram, isso é importante. Duas pessoas me perguntaram, duas pessoas que fizeram cirurgia, e aí falaram que pós-cirurgia, aí fizeram a recuperação, fizeram, né? Talvez, como você falou, talvez nem fosse o caso de cirurgia, mas foi feito. Aí o que elas descreveram foi que há mais dificuldade para abrir a mandíbula e há casos de dor
ainda, né? Tanto na articulação, quanto dores de ouvido, dores de cabeça e tudo mais. Qual seria o procedimento a partir de agora para essas pessoas que fizeram cirurgia e ainda continuam com os sintomas? Bom, eu não analisei essas pessoas antes da cirurgia para saber qual foi a indicação. Tá. Se foi uma indicação de dor, se foi uma indicação estética, porque, vamos dizer assim, a maior parte dessas cirurgias, principalmente aquelas que a gente chama de ortognáticas, né, que corta o osso, põe o queixo para trás, isso daí deveria ser sempre bem explicado para o paciente que é estética. Não que a estética seja supérflua. De repente, a estética é algo que vai fazer sua vida ficar muito melhor, você vai se sentir melhor, se sentir mais bonito, papapá. Mas, do ponto de vista funcional, invariavelmente, essas cirurgias não têm esse alcance. Então, eu não sei o que tinha a pessoa antes. O que é comum, muitas vezes, acontecer é você vai lá, chega num profissional, você está com dor, aí ele te pede alguns exames. Ele pede para você uma ressonância magnética, por exemplo. Nessa ressonância, muitas vezes, ele vai identificar que o seu disco articular, que é uma estruturazinha que parece um menisco do joelho, que deveria estar acima da cabeça da mandíbula do ponto de vista ideal, não do ponto de vista normal, não está nessa posição. O cara vira e pronto, você precisa fazer uma cirurgia para devolver esse disco para a posição. Número 1, não há a menor necessidade dessa cirurgia, até porque a sua articulação temporomandibular se adapta à ausência do disco. Eu não tenho meus discos no lugar e não passo nem perto de querer fazer essa cirurgia. Mas é um achado, muitas vezes, anatômico, e o profissional mais voltado para a cirurgia vai falar assim, opa, é aqui que eu vou atuar. Sim. Quando, na realidade, 90% a 95% das vezes, o problema está na musculatura. Não tem cirurgia para você fazer na musculatura. Você não vai tirar um carpate do músculo. Você não vai, meu músculo está muito cansado, eu vou tirar metade dele, eu vou, sei lá, vou colocar alguma coisa ali, entendeu? Muito cuidado também quando fizerem indicação de botox para relaxar essa musculatura. Tá. Também nós da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular não aconselhamos tanto para bruxismo quanto para essas disfunções temporomandibulares musculares, nós não recomendamos. Tá? Então, o que acaba acontecendo é que, infelizmente, no meu caso também, aparece no meu consultório e fala assim, doutor, eu fiz uma cirurgia e depois de uns 2, 3 meses a minha dor voltou. Provavelmente não é que ela voltou. Ela deixou de existir pós-cirurgia porque você teve que fazer repouso. Você parou de usar. Sim. Quando você volta a usar normalmente, se ela já tinha um problema muscular, bingo, ele está de volta. Sim, entendeu? Então, esse é o problema e por isso que a gente tem que fugir disso. Sim, é porque... Nesse caso, se eu entendi bem, não teve reorganização da musculatura, né? A musculatura não passou a trabalhar de outro jeito ou melhor? Não. A questão é que, muitas vezes, esses procedimentos, eles focam na área articular, intraarticular e na área de osso, esse tipo de coisa. E não vou nem dizer que a posição que ficou, a minha mandíbula levou a algum problema. Também, provavelmente, não. Seria mais um tratamento mesmo muscular que ou do passado já foi negligenciado e foi passado como se o cirúrgico fosse a solução, ou simplesmente instalou-se um processo muscular que poderia até se instalar sem cirurgia mesmo. Então, assim, entendi. O medo nessa hora é que às vezes você vê alguns profissionais falando assim, olha, sua cirurgia primeira não te resolveu o problema, vamos ter que fazer outra. E aí você entra num ciclo cirúrgico vicioso. Aí é que está o problema. Você fazer uma já não deveria. Aí você começa, não, agora eu já investi, voltando lá para aquela estatística da IASP, né? Agora eu já investi um dinheiro, vou até o fim. Aí você vai fazer outra. Aí vai chegar um determinado momento que você fala assim, agora não tem mais jeito, porque na hora que você tem essa reparação da articulação, ela repara, mas toda a articulação, toda a cirurgia que você faz, a reparação é feita através de uma nova configuração biológica ali. Então, seu osso vai ficar diferente, aquele disco que o profissional quis colocar de volta no lugar já não vai estar do mesmo jeito. Às vezes, a maior parte das vezes ele acaba saindo daquela posição, ou seja, não tem nem por que pensar nesse tipo de cirurgia. Sim. Se ele fica em posição também, não quer dizer nada em relação à função. Então, é isso que tem que ser levado em consideração. Olha que loucura. Nossa, super importante, super importante. E é coisa que a gente não sabe, né? Enfim. E é por isso que eu quis fazer com você, porque simplesmente falar sobre... Quer dizer, falar sobre isso já é bom, né? Mas ter a opinião de alguém que seja especialista mesmo, que tem enfrentado casos, tem analisado, trabalhado com pessoas em direção à cura, é que é muito importante, né? E aí, Sérgio, eu queria te mostrar, então... 2 trechinhos, eu vou compartilhar a tela aqui, eu acho que vai dar certo, só para você ver comigo aqui e né, me dar dicas ali de o que a pessoa está fazendo, se está tudo bem, se não está. Então, deixa eu fazer isso aqui. A Lea Salonga, que é uma cantora americana, e aí eu vou dar um play nela aqui, você vai ouvir também, tá? Tem que fazer um bom treinamento da musculatura, porque ela usa mesmo, né? Então, acho que provavelmente todas essas pessoas precisam de
trabalho com fonoterapia, né? Uma fonoaudióloga lá para treinar, como que você faz? Bom, eu não entendo nada disso, porque eu sou cantor só de chuveiro, às vezes de boteco, quando eu estou bêbado, não falou isso. Mas tem, porque abre, usa mesmo, né? Usa mesmo. Você vê, a sensação que eu tenho, pelo menos, né, sem ter o aparato técnico que você tem em relação a isso, é que há uma fluidez no movimento, né? Não tem uma coisa brusca. Né, e aí você vê, ela usa muito controle. Isso né? é trabalhado provavelmente com fonoaudiólogos, né? Fonoaudiólogo top de linha, né? O pessoal dá uma... É o treinamento, aquilo que eu falei, o treinamento profissional. Eu sempre corri meia maratona, essas provas assim, eu tinha um treinador e o meu treino não era o treino que agora, eu já estou mais velho e não faço mais treino nesses profissionais, hoje é uma coisa bem tiozinho. Você tem que fazer a coisa bem profissional mesmo, e aí essas técnicas aí eu invejo bastante. É isso aí. E aí só mais um, então, para a gente dar uma olhadinha, que é o famoso aqui, a famosa peça do Pavarotti, que é o Nessun Dorma. Também a mesma coisa, tem outros cantores inclusos, né? Mas é que o Pavarotti é tão emblemático que eu escolhi colocar ele para a gente ver aqui rapidinho. E aí, Sérgio, só queria que você desse uma olhadinha naquilo que eu te falei, se faz sentido, né? Na Lia, ali é um pouquinho mais evidente isso de abrir não para trás, né? E sim um pouquinho como se descesse mais paralelo, assim, não sei exatamente qual a palavra para isso. Uhum. Então vamos dar uma olhadinha no Pavarotti para ver se faz sentido também ou não. Apareceu para você aí? Apareceu, né? Deixa eu dar Tá aparecendo. Tela cheia aqui no Pavarotti. Cara, essa música é sensacional. Essa música é incrível. Eu tenho um amigo que chora toda vez que ouve. Já viu, acho que 1 milhão de vezes. É maravilhoso. O que acontece quando aquela questão que você falou, como se a pessoa projetasse talvez um pouco a mandíbula para frente, quer dizer, deve ser uma técnica vocal. De novo, eu não entendo nada de técnica vocal. Tá. É que sim, a pessoa, quando está projetando para frente, é similar àquele seu colega que é flautista e joga para o lado. Quando você joga para o lado, você joga a sua mandíbula usando o pterygoideu lateral, que é o músculo do lado oposto. Então, por exemplo, se eu jogo na esquerda, quem funcionou foi o pterygoideu lateral da direita, principalmente. Tá. Quando a pessoa joga para frente, na realidade ela está jogando os dois músculos pterygoideus laterais para frente. Então, na teoria, ela está forçando os dois. De novo, não foram feitos para serem usados de forma tão profissional. Foram feitos para ser usados apenas na deglutição, no momento que você está se alimentando, que, teoricamente, do ponto de vista de estatística, seriam uns 15 minutos por dia. Tá. Então, essa pessoa, com certeza, ela tem que fazer um condicionamento da musculatura. Do mesmo jeito que ela faz nas cordas vocais, sei lá, falando besteira, com nada de música. Tá certíssimo. Ela tem que fazer também, provavelmente, alguma coisa relacionada a relaxamento e, às vezes, tonificação, quando for o caso da musculatura, para não apresentar esse tipo de problema. Dores de ouvido, zumbidos, plenitude auricular. Assim, a gente vê pessoas que têm hábitos parafuncionais, né? Parafuncional, seria não tem função, hábitos parafuncionais, às vezes de roer a unha, de morder um palitinho do lado direito. A gente começa a perceber essas pessoas tendo, sim, dores de ouvido, outros sintomas otológicos e, assim, claro, zumbido, dores de ouvido, a etiologia principal não é essa, mas às vezes você tem que ir no otorrino, o otorrino vai lá e fala, você está com infecção, você está com inflamação, sua tuba deu problema, seu tímpano está com problema, tal. Não são as principais, mas existe sim essa etiologia também poder ser ligada à musculatura. Perfeito, não, perfeito. Perfeito, então, super, eu acho que é isso aí mesmo, Sérgio, te agradeço demais. E aí, para as pessoas entrarem, se precisarem consultar com você ou consultar com alguma pessoa que você recomende, tem um site que tem mais profissionais que você recomenda? Você fala assim, entra aqui que você fica sabendo. Tem. Nós temos um site da Sociedade Brasileira de Disfunção Temporomandibular e Dor Orofacial, não precisa decorar o nome inteiro, é SBDT,
dof.com. Lá a pessoa vai ter um indicador profissional e ela vai poder acessar atendimento, tratamento com pessoas que normalmente participam desses congressos, porque assim, a especialidade ela tem 1.340 pessoas, se não me engano, especialistas pelo censo que fizeram na especialidade no início do ano. Tá. Isso é muito pouco. Isso é muito pouco. Ortodontistas são quase 300 mil, né, que colocam o aparelho e tal. Acho que é o caso da Aline, né? A Aline é ortodontista. Não, ela é endo. É endo, tá. Endo tem muito mais que a gente também. Sim. Mas, de qualquer maneira, são muito poucos profissionais e, infelizmente, isso faz com que, às vezes, a gente tenha alguns que nunca sentaram o bumbum para estudar isso daí, querendo se meter, e aí vem essas cirurgias que não deveriam, algumas indicações, tipo, você tem que fazer um tratamento com aparelho, não é bem por aí. Então, é sbtof.com, tá? E aí eu vou colocar aqui embaixo para o pessoal e aí pode entrar. Isso. E eu, se precisar de mim aqui em Campinas, eu também estou à disposição. Tá bom, perfeito. Perfeito. Muito, muito, muito obrigado pelo seu tempo e tudo mais, Sérgio. Agradeço. E aí, daqui a pouco tá no YouTube também, se você quiser dar uma assistida depois ou recomendar para alguém que você acha que faça sentido. Até para ver se eu fiquei bonitinho aqui e tal. Depois eu ponho aquelas orelhinhas de coelhinho. Assim. Não, cara, coloca um pouco de cabelo aqui, ó. Ih, rapaz, vamos os dois precisar. Não, coloca para você também, de repente, vai. É a mesma ferramenta. Qual o problema? Bom demais. Então tá bom. Obrigadão, Sérgio. Muito obrigado mesmo. Imagina, foi um prazer. O prazer é todo meu. Até a próxima, então. Até a próxima, valeu.